Olá, meu nome é Emily Neri, eu sou repórter do site da revista Auto Esporte. Sejam muito bem-vindos a mais um Drive. Nessa semana, nosso boletim está um pouco diferente e nós vamos falar sobre mercado de carros usados. Será que é uma boa hora para comprar um carro usado ou seminovo? Ou é melhor a gente esperar para ver se a bola vai baixar e o preço também? Para responder essa pergunta de milhões, a Auto Esporte conversou com Cássio Pagliarini, que é sócio da consultoria automotiva Bright Consulting, e também com o Enilson Espínola Salles de Souza. Ele é presidente da FENAUTO, a Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores. Essa é a entidade que representa o setor de lojistas de veículos seminovos e usados. De acordo com os especialistas, o preço dos novos e seminovos deve baixar devido à retração do mercado. Vale lembrar que as vendas do primeiro bimestre de 2022 caíram em 30,8% em relação ao mesmo período de 2021. Mas esse desconto já vai vir logo mais, a partir de abril e maio. A má notícia é que você não vai pagar exatamente o preço que você pagava no período anterior da pandemia. Isso porque, segundo o consultor automotivo, tanto os carros novos quanto os usados, levados pelos seminovos principalmente, atingiram outro patamar e ficaram muito mais caros. Tudo bem, vai haver um desconto no segmento, que é uma ótima notícia, mas infelizmente nada como era antes. Motivos como inflação, valor do combustível nas alturas e encarecimento dos carros 0 km e usados fizeram com que o consumidor perdesse poder de compra e ficasse bem mais receoso antes da entrada em um carro. Isso é, os que ainda conseguem sonhar com o seu carro próprio. Mas se você está de olho em um carro usado, não deixe de ver esse vídeo. Nós elencamos os 5 pontos principais que você deve prestar atenção antes de comprar um carro usado. De acordo com Cássio, o primeiro e mais importante ponto que devemos prestar atenção é em relação à garantia do veículo. Se for um carro seminovo, é importante perguntar se ele ainda está na garantia de fábrica, em alguns casos chega até a 5 anos. Nesse caso, vale perguntar até para o proprietário antigo se ele fez todas as revisões em concessionárias, o que mantém a garantia de fábrica. Agora, se o consumidor optar por comprar em revendedoras físicas ou online, tem garantia de 90 dias após a compra assegurada por lei. Mas alguns estabelecimentos conseguem estender essa garantia para até 2 anos. O segundo ponto a se atentar é se o carro não teve sinistros, como roubos ou colisões graves, por exemplo. No site e no aplicativo do Detran, é possível saber de todo o histórico do veículo em relação a roubo, documentação, IPVA e licenciamento. Dependendo do caso, somente com a placa do veículo dá para ter acesso a algumas informações. Para informações mais específicas é necessário o número do Renavan. Lá no nosso site fizemos um passo a passo de como usar o site do Detran para verificar o histórico do veículo. E já em relação a possíveis colisões, o Cássio recomenda que, se for uma venda particular, que o consumidor leve um mecânico de confiança para dar aquela olhada mais técnica no carro e ver se houve uma batida e se essa batida foi bem reparada ou não. Terceiro ponto, quilometragem. A não ser que seja um veículo raro, que não vende há muito tempo no Brasil, então você já sabe que vai ter gastos, é um carro para colecionar, para rodar de final de semana, a quilometragem deve ser levada em conta. Carros com alta quilometragem, aí estamos falando em mais de 100 mil quilômetros rodados, requerem uma vistoria ainda mais profunda do consumidor. Além disso, é importante ter em mente que um carro muito rodado requer gastos além do orçamento, como troca de pneus e trocas de pastilhas de freio, por exemplo. Se precisar trocar os pneus, lá se vão ao menos R$ 2.500, além do gasto do carro em si. E falando em manutenção, outro grande problema são as peças de reposição. Muitas montadoras não ficam com os estoques por muito tempo quando o veículo sai de linha, por exemplo. Assim, acaba sendo até mais fácil recorrer a peças de desmanches legalizados para conseguir os componentes. Claro, mais importante do que isso são os cuidados que o dono anterior teve com esse carro. Ou seja, é importante não só saber o histórico do carro, mas o histórico do dono antigo com o seu carro. Quarto ponto, mecânica. Sempre que possível, procure fazer um test drive para sentir como o carro se comporta nas suas mãos
e checar se ele não tem nenhum tipo de vício, ver se ele acelera e freia bem, se ele responde normalmente, se ele não tem nenhum barulho estranho, se ele não puxa mais para um lado ou para outro, por exemplo. Mesmo que esse passeio seja curto, é muito importante fazer um test drive e é necessário muita atenção do motorista. Sabe aquela dica que eu te dei sobre o mecânico de confiança? Vale muito para essa hora também. E o quinto ponto também tem muito a ver com o quarto, que se trata de vazamentos. Vale verificar se tem alguma goteira, se tem alguma coisa pingando de óleo ou água que não seja do ar-condicionado, tá? Nesse caso, vale uma avaliação mais cautelosa e mais criteriosa, e aquele mecânico de confiança também pode te ajudar. O Drive dessa semana vai ficando por aqui. Não se esqueça de deixar seu like, de se inscrever no nosso canal e de nos seguir nas nossas redes sociais. Até a próxima semana, bons caminhos e até mais!